segurança do comandante deve vir em primeiro lugar, em comparação com o fortalecimento da 5ª Força de Defesa. Devemos informar a família real sobre esta situação urgente imediatamente. Roman reconheceu o cara. Esse cara era o Barão Brooks, comandante da 5ª Linha de Defesa. Ele perguntou educadamente: por que você está aqui sem soldados acompanhando você? Quando ouviu perguntar, ele o repreendeu: esse menino rude. Como um membro da reserva ousa falar comigo desse jeito? O rosto de Roman escureceu. Não havia tempo para dizer mais nada a ele, eu já estava farto de falar. Ele agarrou Brooks pelo pescoço com uma mão. Sua voz próxima a cada palavra. Significa que você está aqui. Ele olhou para ele com olhos frios. Você alegou ser o comandante que deixou seus soldados para trás e correu para salvar sua vida. Roman se aproximou. Suas mãos apertaram seu rosto, o que o deixou um pouco assustado. Você entende o que a lei significa? Desertores podem ser executados no local, independentemente das circunstâncias. Mesmo sabendo disso, ele ainda tentou ameaçar o contrário. Você não vai. Sem ouvir mais nenhuma objeção, um golpe fez seu pescoço cair impiedosamente. Se você recuar com seus soldados, pelo menos não morrerá em minhas mãos. Com a cabeça caída, Romano e seu exército continuaram avançando de acordo com suas ordens. Na 5ª Linha de Defesa, corpos de soldados estavam espalhados por todo lugar. Eu não sabia quem era o inimigo ou quem era eu. Também havia algumas maldições por perto. Droga. Steven lutou sozinho, rangendo os dentes. Eu soube imediatamente que seria assim um dia. Ele lutou enquanto xingava Brooks com raiva. Pense no comandante abandonando os soldados, seu desgraçado. De repente, uma espada cortou seu corpo. Steven não conseguiu desviar a tempo e perdeu sangue. Caindo no chão imediatamente, ele largou a espada e ficou sentado, esperando o inimigo vir e se despedir dele. Mas antes que pudessem se aproximar, 2 espadas foram brandidas. Essas 2 pessoas não conseguiram reagir a tempo, então entregaram suas vidas no local. Uma figura parou na frente dele e perguntou: você é Steven? Roman informou: o Barão Brooks está morto. Você será o responsável aqui de agora em diante. Roman ponderou silenciosamente: Steven, ele é um dos nomes que Lucas me enviou. Naquela época, disse Lucas, a única pessoa útil na 5ª Linha de Defesa era Steven. Roman continuou: já que ele vem defendendo a 5ª Linha de Defesa há muitos anos. Confiarei no seu julgamento. Diga-me como protegeremos este lugar. Roman garante a Steven: se você diz que este lugar não tem mais conserto, então eu, Roman Dmitri, retirarei todas as forças do corpo de reserva. Steven ficou surpreso. Então este é Roman Dmitri. Steven disse que a situação, na verdade a situação de batalha agora é muito tensa. Recuar teria sido a decisão correta, mas então o inimigo teria ocupado uma posição favorável. Se Hector capturar uma das 5 linhas de defesa, eles terão uma via para receber unidades de ajuda. Nesse caso a guerra durará para sempre. Roman e Steven se entreolharam. Ambos tiveram o mesmo pensamento. Então só há um jeito: usar a cerca para bloquear o inimigo e forçá-lo a passar pelo portão. Roman ordenou: ganharemos tempo para instalar as barreiras. Vocês mobilizarão forças para prepará-las. Steven não esperava por isso. Ele aceitou um plano tão perigoso? Ele falou um pouco hesitante. Mas Steven expressou preocupação de que esse plano era muito perigoso. O exército inimigo está ficando cada vez maior agora. Você morrerá se ficar isolado lá fora. Roman, acalme-se. Eu sei com o que você está preocupado. De repente, um inimigo veio por trás e balançou sua espada contra ele. Ao ver isso, Steven imediatamente congelou. Mas Roman facilmente se esquivou. No entanto, não sou tolo de arriscar minha vida em um plano que considero impossível. Ele se virou e golpeou o inimigo com sua espada. O choque de Steven ficou ainda mais chocante. Ele desviou sem nem olhar para o ataque. Chris e seu exército também correram para chamar neste momento: comandante, Roman ordena-lhes que abramos o caminho para o portão da cidade. O exército inteiro me seguiu. Toda a força imediatamente ouviu o comando. Estava claro. Steven olhou para ele surpreso. Eles não tinham nenhuma pergunta. Não acredito que exista esse tipo de relação entre senhor e servo. Roman se virou para Steven e o lembrou: agora faça bem o seu trabalho. Ao ouvir isso, ele respondeu rapidamente: entendo. Steven agora entende que isso é só o começo. A lealdade deles a ele começa com respeito. Roman ponderou silenciosamente: para alguém como eu que não tem patriotismo, é necessário arriscar a vida para lutar dessa forma? Afinal, a guerra é apenas onde os fracos são sacrificados, para abrir caminho para mim, que sou respeitado pelo reino de Cairo. O que eu tenho é o privilégio dos fortes. Existem muitas maneiras de evitar a guerra, mas na realidade, para um país pequeno, sem poder nem dinheiro, isso só faz meu sangue ferver mais. Sim, ó. Roman relembra sua imagem enquanto lutava, admitindo: desperdiçou sua própria vida no campo de batalha. Todos os soldados gritaram e avançaram. Chris e Kevin lutaram com todas as suas forças. Aonde quer que Roman fosse, a morte o seguia, e o som do choque entre espada e escudo ecoava sem parar.
Quando Romano matou 10 pessoas, o exército de Heitor ainda atacou. Quando Romano matou 20 pessoas, eles acabaram de perceber que seu oponente é muito mais forte do que imaginavam. Aquela espada era afiada e fria, manchada de sangue. E quando Romano matou 50 pessoas, o terror cobriu os rostos de seus inimigos. Todos eles testemunharam aquela cena horripilante e não conseguiram deixar de exclamar, monstro. Eles se precipitaram e correram, gritando para que todos recuassem. O comandante de Heitor, o barão MC Cleari, viu que seu exército recuou repentinamente e ficou confuso. Que diabos é isso? MC Cleari pensou que se simplesmente quebrássemos o muro, nosso exército venceria. Por que todo o exército recuou de repente daquele jeito? E então ele percebeu alguma coisa. O que é isso? Diante de seus olhos estava a cena de Romano sozinho segurando uma espada e correndo direto para o exército inimigo. Seus olhos pareciam atravessar tudo, olhando para MC Cleari. Ele ficou surpreso. Como ele pôde ficar cara a cara comigo? Ele correu direto para o exército de Heitor. MC Cleari observou com medo e cerrou os dentes. Ele veio sozinho para arrancar minha cabeça, arrogante. MC Cleari ordenou, matem-no agora, não o deixem ir mais longe. Parecia que ele não sabia o quão terríveis eram as habilidades de Romano e gritou acreditando. Ele é o único, páreo. Os olhos de Romano mostravam morte. Observe, o comandante foi pego de surpresa. A guerra estava chegando ao fim, ele pulou e voou direto para onde centenas de soldados inimigos estavam esperando. Até agora, participei de inúmeras batalhas. Então eu sei muito bem que quando a cobra perde a cabeça, os pirralhos ao redor dela também se desintegram. Com apenas um golpe de espada, Romano decapitou uma fileira de pessoas. Ele olhou para eles com olhos cheios de determinação, ele deveria matar aquele comandante. 3 soldados avançaram, um após o outro, exigindo matá-lo. Romano agora era como um demônio sanguinário, avançando direto, espada demoníaca celestial, segunda forma. Ele brandiu sua espada poderosamente, como uma foice mortal. O chão estava dividido em 2 lados, no meio havia um abismo profundo. O exército inimigo estava morrendo de medo de Romano. MC Cleari ficou chocado a ponto de ficar em silêncio. Os passos de Romano se aproximaram. Ele estava aterrorizado, segurando sua espada firmemente. Eu sou o general MC Cleari do exército de Hector. Ele estava quase balbuciando, eu vou, quando de repente um golpe de espada fez sua cabeça cair. Romano agarrou a cabeça que havia se separado do pescoço e caiu. Ele gritou em voz alta, soldados do reino de Cairo, escutem. Romano segurou aquela cabeça, levantou-a bem alto e disse, cortei a cabeça do comandante inimigo. Mas se pouparmos as vidas dos restantes, um dia eles mesmos retornarão e apontarão suas lanças para nós. De pé no topo, ele declarou que banhar-se em sangue hoje é melhor do que sangrar amanhã. Irmãos, lutem com todas as suas forças, destruam todos eles. O suor de Henry agora encharcava seu corpo. De repente ele não conseguia acreditar no que via. Oh meu Deus, o que está acontecendo? Só agora ele percebeu, olhou para a cena caótica abaixo. Agora entendo por que ele me disse para não tocar em Romano a qualquer custo. Depois que o exército de Heitor perdeu seu líder, eles fugiram em todas as direções. Romano e seus soldados defenderam com sucesso a 5ª linha de defesa. Chris, vestindo uma armadura ensanguentada, relatou que, entre os 30 soldados, incluindo eu, do lado oposto, todos ficaram sérios e ouviram. Ninguém morreu. Romano viu isso e imediatamente o elogiou. Muito bom. Ele disse a eles para usar água mágica para curar os ferimentos. Os soldados obedeceram imediatamente. Steven ficou surpreso e concedeu água mágica a todos os soldados. Água mágica é um remédio curativo inventado na Torre Mágica. Até a água mágica mais barata tem preços altíssimos. Ele os observou derramando água benta sobre as feridas. Steven elogiou não apenas a bravura, mas também a integridade. Ele também é muito generoso com seus subordinados. Então, mesmo que ele tenha que se afogar em um mar de fogo, seus soldados estão sempre prontos. Romano então gritou, Steven, por favor, cuide do campo de batalha aqui e prepare-se para o próximo ataque. Ele continuou, preciso de alguém que entenda o terreno na rota sul. Steven perguntou surpreso, você está planejando ir direto para lá? Romano respondeu friamente, sim, a guerra ainda não acabou. Mais tarde, Steven levou Romano para conhecer alguém. Eu o apresentei, ele conhece muito bem essa área. Com certeza ele vai te ajudar. Essa pessoa ficou em posição de sentido e levantou a mão em saudação. Meu nome é Cobb. Sem mais hesitação, Romano imediatamente lhe mostrou o mapa. Este é o mapa topográfico da região sul. Qual é a maneira mais rápida de chegar ao fundo do quartel? Cobb pensou por um tempo. E essa estrada? Romano não ficou muito satisfeito. Esse trajeto levou 2h30 pela estrada. Precisamos de um atalho que chegue lá em apenas 2 horas. Cobb encontrou outra maneira. Se sim? De repente Cobb parou. Espere, ele olhou para ele confuso. Como ele sabia que a estrada da montanha levaria 2h30? Cobb exclamou secretamente, o tempo de viagem não é tão fácil de estimar.
Aparentemente ele já tem algum conhecimento sobre esse terreno do sul. Não esperava que você soubesse tanto sobre o terreno aqui. Você começou a ficar desconfiado. Então para que ele ainda precisa de você? Roman respondeu imediatamente, quando Steven veio até ele. Talvez você tenha pensado que eu não tinha familiaridade com esse terreno. Cobb rapidamente negou que não fosse assim. Roman não prestou muita atenção e começou a explicar. Tudo bem, quem não pensaria assim? Para evitar imprevistos, aprendemos mais ou menos sobre esse terreno com antecedência. Mas não importa o que você diga, não podemos saber tudo. É por isso que precisamos da ajuda de alguém que entenda do terreno como você. Cobb ficou bastante surpreso quando ouviu isso. Ele é completamente diferente dos nobres que vêm para esta região do sul, só para aproveitar os benefícios militares. Se ele pudesse me ajudar. De repente, uma crença surgiu nele. Talvez houvesse esperança no sul. A reunião durou exatamente 10 minutos. Momentos depois, quando Roman saiu, ele viu Chris parado ali esperando. Ele relatou que 30 soldados, incluindo eu, estavam prontos para partir. De repente, ele descobriu alguém cujos passos se aproximavam suavemente. De repente ele chamou, Henry Ambeck. Seu rosto ainda está pingando suor. Por que você está aqui? Roman questionou. Eu perguntei. Por que você está aqui? Henry pensou, se eu dissesse que vim aqui para fazer amizade com ele, certamente ele me diria para ir embora imediatamente. Ele abaixou a cabeça e abriu. Vim aqui para me desculpar pelo que fiz antes. Henry abaixou a cabeça se desculpando. Eu sei que estava fazendo um ato descarado, mas eu realmente quero seguir e ajudar você. Eu também sou um nobre de Cairo, então não posso ficar parado assistindo. Espero suas ordens. Seu rosto ficou sombrio. Se você quer me seguir ou não, a decisão é sua. Mas deixe-me deixar uma coisa clara. Roman disse seriamente. Se você atrapalhar meus planos, mesmo que seja só um pouco, eu vou deixar você em paz sem hesitar. Essas palavras o deixaram ainda mais nervoso. Roman bateu os pés no chão, enquanto um grupo de soldados o perseguia. Henry parecia não conseguir respirar, era muito rápido. Cobb descobriu alguém caído no chão. Ele olhou para a pessoa deitada no chão com admiração. Ali, Roman também reconheceu que era um soldado da área de treinamento do sul. Ele se ajoelhou e perguntou, o que aconteceu? Ele respondeu, a área de treinamento ao sul foi atacada. Soldados pediram ajuda. Por favor, ajudem-nos, por favor. Roman ponderou. O local que foi atacado não era a linha de frente, mas a área de treinamento no sul perto daqui? Um soldado da área de treinamento do sul conseguiu escapar até aqui. É provável que o ataque tenha começado há pelo menos 30 minutos. Nesse caso, o Reino Reiter deve ter atacado todas as 5 zonas de defesa, e deve ter usado um exército rápido e móvel para atacar ao mesmo tempo. Ele revirou os olhos. Não me diga, e imediatamente ordenou. Vá primeiro para a área de treinamento ao sul. Mark Burney segurava sua espada tremendo, seu cabelo verde zombando. Basicamente acabou, mesmo que deixemos você. Então todos vocês morrerão, o restante não caberá. Desista, nós deixaremos você morrer sem dor. Ele xingou, morram, seus bastardos. Mark Burney provocou, você acha que eu vou morrer sozinho? Mesmo que isso me custe a vida, matarei pelo menos um de vocês. Vá em frente. Ele pensou, droga, ainda tenho minha mão direita. Enquanto isso, Mark Burney também estava constantemente preocupado, sem saber como as coisas estavam indo com o Sr. Roman. O único que não baixou a guarda na linha de frente sul, quando soube que ele foi transferido para a 5ª linha de defesa. Tenho certeza de que ele conseguirá alguma coisa. Ele exclamou secretamente, não acredito. À beira da morte, a pessoa em quem eu estava pensando era ele. Certamente isso significa que ainda tenho muitas coisas que quero fazer no campo de batalha. De repente, a parede atrás dos 2 soldados rachou gradualmente e depois explodiu, fazendo-os entrar em pânico. O que é isso? Cairo enviou reforços. Roman colocou o pé na pedra. Os soldados estavam em alvoroço. Quem diabos é você? Comboio militar? Como você sabia que tinha que vir aqui? Mark Burney olhou para o rosto dele. Aquela pessoa é. Você o reconheceu, Lord Roman? Ele também o reconheceu. Mark Burney, ele ainda está vivo? Chris falou ao comando, destrua rapidamente o inimigo e resgate sobreviventes. Os soldados avançaram rapidamente e todos os cercaram. Os outros soldados pretendiam se aproximar de Roman e atacar aquele bastardo. De repente ele saiu do chão. Roman rapidamente os derrotou, capturando os 2 vivos. Chamas roxas queimavam em seus dedos. Ele pensou, já que foram atingidos, não conseguirão se mover por um tempo. O sobrevivente então se virou e fugiu. Droga, preciso relatar isso aos meus superiores rapidamente. Mas ele foi agarrado pelo colarinho por Mark Burney. Eu te disse, não disse? Se você acorrentar o pescoço dele, eu mato pelo menos um de vocês. O rosto do soldado ficou pálido, e o corpo de Mark Burney finalmente caiu no chão, exausto. Roman se aproximou. Segure-se bem, deixe o resto comigo. Descanse um pouco. Ele fechou os olhos agradecido. Obrigado.
Pouco tempo depois da batalha, em outro lugar, Chris relatou: lidamos com 12 soldados do reino de Heitor, e salvar 5 sobreviventes, com base no que os sobreviventes disseram. Ele continuou: o Visconde Balé foi ferido enquanto lutava contra os soldados de Heitor, e ajudar as tropas a entrar na montanha. Roman ponderou: a força principal de Heitor atacou a área de treinamento ao sul e partiu para algum lugar. Pelo menos a força principal deve ter algumas centenas de soldados. Ele perguntou: onde está o soldado Hector? Chris respondeu imediatamente: reunimos todos eles em um só lugar. Roman continuou a ordenar: de agora em diante, sem minha permissão, ninguém pode entrar lá. Esse é o comando. A porta se abriu gradualmente. Ele pensou: certamente Heitor usou táticas de dispersão por um motivo. Seu rosto estava cheio de cor. Agora vou descobrir qual é o motivo. Roman ficou na frente dos 3 soldados amarrados e disse: vou dar a vocês 3 minutos a partir de agora. Ele ameaçou: se você me der a resposta que eu quero, então eu vou deixar você morrer sem dor. Caso contrário, você experimentará dor e sofrimento até que eu o deixe morrer. Um cara lutou e provocou: matem-nos, matem-nos. Roman ignorou suas palavras e começou: pergunta número 1. Qual é o propósito do reino de Heitor? O cara de cabelo comprido continua teimoso, se interroga, mas ele continua a interrogar. Pergunta número 2. Por que vocês ficam na área de treinamento do sul? O outro cara gritou alto: eu disse a vocês, matem todos nós. Roman perdeu a paciência. Ele aproximou seu dedo brilhante. 3 minutos se passaram. O homem de cabelos compridos estava com dor por causa de Roman. Sua boca estava cheia de sangue. Ele olhou feio e gritou em vão. Roman olhou para o dedo e explicou: eu chamo isso de esmagar cadáveres. Acabei de sentir a dor dos meus músculos e ossos sendo torcidos. Você vai morrer lentamente. Tenho certeza que você recebeu treinamento em tortura. Mas isso é diferente de tudo que você já experimentou. O cara de preto mostrou os dentes e imediatamente ficou pálido de medo. Ele gritou alto: você acha que se fizer isso, alguma coisa vai mudar? Mesmo que eu lhe conte suas táticas. É tarde demais para você detê-los. Seu rosto estava sombrio, sua expressão cheia. Estou esperando uma resposta. O cara da camisa preta larga tremeu. O quê? Os olhos de Roman brilharam. Nunca pensei que você diria a verdade. Só quero ver sua reação. Parece que acertei. Ele julgou: seu verdadeiro propósito está no limite. Depois de ouvir, seu rosto ficou azul. Roman apontou seu dedo indicador para ele. Quando chegou a hora de morrer, um grito alto ecoou. Depois de resolver tudo, Roman abriu a porta e saiu. Eles usaram táticas dispersas para atacar a linha de frente sul, nos confundindo. Ele pensou: se o plano deles der certo, pode-se considerar que a linha de frente sul foi derrotada. Roman Dmitri usa uma armadura prateada e uma bainha carmesim. Ele estava perto da floresta. MC Burney estava todo enfaixado. Fale mais alto. Me diga o que exatamente aconteceu na sessão de treinamento do sul. Ele respondeu imediatamente: a rodada do sofrimento. As sobrancelhas de MC Burney agora estavam franzidas. Ele disse pensativamente: cerca de 2 horas atrás, fomos atacados pelo reino Heitor. A cena é rebobinada para antes. Quando a equipe de MC Burney se deparou com soldados de Hector. Naquela época, estávamos apenas nos preparando para praticar como de costume. Mas os soldados de Heitor apareceram de repente para atacar. Rapidamente nos reunimos para contra-atacar. No entanto, como os números são muito diferentes, apenas o nosso lado sofrerá danos. Nem sabemos se o comandante do treinamento, Visconde Balé, ainda está vivo ou não. Ao ouvir isso, o rosto de Roman Dmitri ficou frio. Ele baixou os olhos e perguntou novamente: eles trouxeram algo especial? MC Burney levantou ligeiramente os olhos e respondeu: eles só carregam equipamentos leves. Ele continuou: além disso, o rosto do comandante estava cheio de cicatrizes. Depois de ouvir, Roman assentiu, com os braços cruzados, como se estivesse pensando: eles poderiam ser o corpo de guarda. MC Burney ficou surpreso. O corpo de guardas do reino Heitor, seu líder, cujo rosto estava marcado pelas batalhas que ele havia enfrentado, e ele as vê como vitórias gloriosas. MC Burney virou o rosto para Roman e perguntou: mas não entendo por que eles atacaram a seção de treinamento do sul. Ele estava um pouco tenso, sua voz ainda estava boa. Se quisessem ocupar uma terra mais vantajosa, não deveriam ter destruído aquele lugar. Roman secretamente adivinhou a verdade. Eles vieram por trás e atacaram a seção de treinamento. Ele pareceu frio, abaixou a cabeça e calmamente continuou a explicar: isso porque o treino do sul está a caminho da área dos fundos. Eles não têm escolha a não ser atacar você. MC Burney percebeu algo. Você quer dizer? Roman ainda disse calmamente: atualmente, o reino Heitor está implementando uma estratégia cega. Seus olhos roxos são frios. Atacar a defesa da linha de frente é apenas um truque para cobrir os olhos. O verdadeiro propósito deles é todo o rosto escuro olhando de cima. Roman Dmitri afirmou: é o portal espacial. Suas palavras causaram grande confusão em MC Burney,
que ainda estava sentado na cama do hospital. O portal espacial, a forma mais elevada de magia que pode controlar o espaço, como tinha capacidade de se teletransportar instantaneamente, lutar por ela se tornou uma batalha feroz. Não só pode suprimir as forças adicionais do inimigo, mas a combinação de portões também pode mover exércitos para ataques combinados. Portanto, o portal espacial pode se autodestruir se um inimigo o usar para atacar o dono. Roman cruzou os braços e continuou. Hector Kingdom é extremamente firme nesta guerra. Se o plano deles der certo, eles certamente vencerão. Parecia que o plano era ocupar o portão espacial dentro da área dos fundos. Ao ouvir isso, o rosto de MC Burney ficou preto. Hector, então não precisamos rapidamente dar suporte? A próxima resposta de Roman o surpreendeu. Não, MC Burney, você recebeu um pedido de reforço da retaguarda? Suas mãos apertaram o lençol. Ele estava impaciente. Ainda não? Roman gentilmente repassou a situação com MC Burney. Os guardas de Heitor partiram para o treinamento no sul há cerca de 1h30. Talvez agora eles tenham capturado o portal espacial. O inimigo da linha de defesa e o inimigo da área de treinamento atrás, assim como as forças do sul, incluindo nós, estavam completamente isoladas. Pensando nisso, Roman Dmitri decidiu sem hesitação. De agora em diante, devemos sobreviver por conta própria, sem a ajuda do reino. Na área de fronteira de Hector, um monte desabou, e as pessoas gritaram e denunciaram. O príncipe do reino de Heitor, Eduino, estava de pé sobre um estrado. A comitiva na frente abaixou a cabeça e relatou que nosso exército havia passado pela área de treinamento ao sul, e estamos quase na área de trás. O reino de Cairo reuniu todas as suas forças para parar nosso ataque na zona defensiva e não perceber qual é nosso plano real. O cabelo ruivo de Edwin esvoaçava. Ele refletiu, ainda não consegue baixar a guarda. De pé, olhando para baixo, ele ordenou em voz alta ao outro sujeito. Vamos garantir que nossos soldados na área de defesa do Cairo durem o máximo possível. O mais importante agora é destruir o muro da cidade imediatamente. Quando o plano for bem sucedido, a região sul naturalmente cairá em nossas mãos. O rosto de Edwin estava frio, seus lábios franzidos. Segurança era o cerne desse plano. Passamos um ano investigando a segurança da linha de frente sul. Os soldados de Jackson também invadiram aquele lugar. Ele continuou a considerar, mesmo que os tenha atacado com toda a sua força desde o início. Então destruir tudo em 4 horas também é possível. Mas o mais importante para nós agora é prestar atenção naquele portão. Nesse momento, a imagem do portal espacial também apareceu. Os olhos castanhos de Edwin olharam fixamente para baixo. Em caso da pior situação, devemos estar mentalmente preparados para destruí-la. Todo o seu corpo estava cheio de raiva. Se o plano falhar, devemos destruir o portão e começar o segundo plano. Ao ouvir suas palavras fortes e decisivas, o criado lançou um olhar cheio de admiração para Edwin. Avaliação extremamente razoável. Trata-se de fato da pessoa conhecida como a estrela brilhante de Heitor, Edwin Hector. O sistema onde Edwin estava de repente produziu uma fonte de luz azul. O servo confirmou que naquele dia foi ele quem reviveu o reino de Heitor. No campo de treinamento do sul, sangue fresco foi derramado. O líder da guarda Jackson tinha acabado de matar um soldado e pensou: a partir de agora temos que ser urgentes. Antes que o inimigo nos detecte, precisamos nos conectar com sucesso, ele gritou, apresse-se. Há um ano, naquela época, Jackson estava sentado à mesa ouvindo as instruções do príncipe Edwin. Os lucros do tesouro estão se acumulando cada vez mais, sob pressão dos bancos e das dívidas incobráveis. Se no ano que vem houver uma colheita difícil, até as reservas de Hector serão esgotadas. Edwin, com um rosto alegre, falou fluentemente com Jackson, que estava à sua frente. É por isso que fiz esta oferta. Então ele estendeu a mão, solicitando solenemente a opinião de Jackson. Você quer destruir as linhas de frente do reino de Cairo comigo? Há rumores de que o reino de Heitor sofre constantemente com quebras de colheitas devido às maldições dos deuses. Numa situação em que Hector poderia falhar a qualquer momento, Edwin Hector, considerado o maior gênio da história. Ele sorriu brilhantemente e estendeu a mão na frente de Jackson, como um herói salvador. Então Heitor enviou soldados para explorar o sul de Cairo 48 vezes por ano. Depois, os espiões para cavar um buraco para se conectar e correr atrás. O corpo de guardiões finalmente cavou uma caverna secreta e impactou o portão de teletransporte. Atrás de Jackson, Cobb relatou em voz alta que a conexão havia sido feita. Uma perigosa corrente elétrica azul emanava do portal espacial e de dentro daquela luz, Edwin saiu como um deus. Aplausos ecoaram em todas as direções, saudando o príncipe Edwin. Olhando para aquela atrás dele, Edwin deu uma ordem. Kellan, ele respondeu rapidamente. Sim, senhor, disse Edwin. Você está no comando do primeiro exército e deve destruir todos os soldados restantes. Além disso, construa uma caverna defensiva forte para lidar com o inimigo. Após ouvir isso, Kellan obedeceu imediatamente. Sim, eu entendo. Em seguida,
Olhando para Jackson que esperava ordens, ele falou: Jackson, respeitosamente, eu obedeço. Edwin continuou: perdemos contato com o Barão Mark Leary, que está encarregado da defesa da caverna número 5. Você sabe de alguma coisa? Jackson fechou os olhos e respondeu: ainda estamos investigando, mas acho que não precisamos nos preocupar muito. Falando nisso, a imagem do exército número 5 também apareceu na minha mente. O 5º exército é famoso por ser tão encrenqueiro que, mesmo se tivéssemos meio exército, ainda poderíamos derrotá-los. Edwin perguntou novamente: mas eu disse para você não colocar muitos soldados, certo? Jackson respondeu: sim, está certo. Nesse momento, a expressão do príncipe Heitor imediatamente se tornou determinada, e suas mãos se fecharam com força. Assim que isso acabar, definitivamente punirei o Barão Mark Leary, independentemente do resultado. O plano de Edwin era extremamente perfeito, mas ele não sabia que 2 eventos imprevisíveis haviam ocorrido. No primeiro exército defensivo, a ordem de Govin soou: reforçar o muro antes que o inimigo atacasse novamente. Um par de pés correu apressadamente e gritou alto, dando ordens. O comandante do primeiro exército de defesa, Arl Donald, virou-se para a direção do som e continuou relatando que havíamos recebido contato do acampamento ao sul. Ele ficou surpreso. O acampamento do sul. Na sala de comunicação, a imagem de Roman Dmitri foi projetada pelo sistema, e a voz falou com o Conde Donald. Conde Donald, aqui é Roman Dmitri, do 5º Corpo de Defesa da Reserva. Donald respondeu imediatamente: por que você entrou em contato comigo nessa situação? O rosto de Roman estava sério. Ele continuou: vou direto ao ponto. Tenho motivos para acreditar que o lado de Hector está espalhando fumaça e capturou o portal espacial atrás dele. Sua voz ainda ecoava firmemente: antes de sermos isolados pelo exército de Heitor, devemos abandonar a cidade e retirar nossas tropas para o fundo da montanha. Então reúna as forças restantes ao sul daquela cadeia de montanhas. Ao ouvir isso, o Conde Donald franziu a testa. Ele ponderou: a montanha ao sul. A seguinte frase de Roman Dmitri estava em médio de seu discurso quando Donald o interrompeu decisivamente, preparando-se para um ataque surpresa. Donald declarou imediatamente: lo decidiremos nós outros mesmos. Cortarei o contato. O intercomunicador foi desconectado imediatamente. Roman Dmitri se enojou, se desconectou solo. Agitou sua capa y se deu la vuelta. Las cosas han legado a este ponto. Tenemos que retirar o equipo de defensa restante. Em esse momento, Roman Dmitri se encontrava ao frente de sua própria fuerza, liderada por el líder adjunto de los caballeros de la família Dmitri. Chris Y. Kevin, por favor empaquem suas coisas. O rosto de Roman se volvió frio y anunciou: entraremos em las montanas a partir de hoje. O cristal todavia brila, sin embargo, não pode reconectar-se com o exterior. O Conde Donald gritou em pânico: não podemos contactar com o campamento exterior. Se perguntou confuso: será que Roman tinha razão? Um guardia se acercou ao cristal para comprobar a situação. Donald se quedou ali, pensando: aunque la linha deu frente sur y outras áreas ha enviado refuerzos recentemente. Pero tardou médio mês em negar. De verdade não há outra opção? Frunciou o seno y pensou: se nos quedamos em la ciudad hasta que leguen los refuerzos, la possibilidade de vitória sigue sendo muito alta. O tempo passou rápido. Passaram 4 horas sem nenhum movimento. Em esse momento, eu estava realmente assustado. Como pode ser isto possível? Estamos completamente aislados. Donald se quedou de pé em la muralla y reflexionou: maldita si. Pero em realidade tomaram la puerta de Anilo y bloquearam los refuerzos. La defensa frontal y ambos flancos foram interceptados por el exército de Hector. Observou a y se tranquilizou: tranquilo. O muro todavia se pode reparar perfeitamente. Los soldados estavam listos em suas posições. Todas as armas também estavam completamente preparadas. Todos os soldados estão equipados com armaduras y armas. Eu creio que esta vez não se repetirão os errores de la primeira batalha. Donald, depois de fortalecer sua confiança, ordenou em voz alta: todas as tropas, preparem-se para atacar. De pé em la alta muralla, observando ao grupo de soldados perfeitamente alinhados, anunciou: primeiro exército de defensa, escutem bien. Hector ha ocupado la puerta de entrada. Estamos todos completamente aislados em este momento. Não esperem refuerzos del reino. Donald gritou, animando a seus soldados. Sin embargo, ao igual que em la primeira batalha, creio que o Conde Donald nos guiará hasta que leguem refuerzos. Tão pronto como terminou suas palavras, se escutou um forte ruído que surpreendeu a todos. Thompson descobriu algo. Donald mirou hacia ele, viu a expressão de pânico de Thompson y perguntou: que diabos está fazendo? Desde lejos, sonou o cuerno de guerra do inimigo junto com um forte grito: é uma explosão. A riba apareceu na matriz de color rojo intenso acompanhada de um sonido aterrador que aterrorizou a todos. Desde la matriz, um projetil de fogo salió disparado a uma velocidade aterradora. La bala de fogo,
Com um terrível poder destrutivo, apontou diretamente a la puerta de la ciudad onde se encontraban Donald y sus soldados. Ao tocar la puerta de la ciudad, la bomba incendiaria explotou violentamente, queimando todo a seu alrededor. Donald agora recordou la advertência de Romain. Antes de que la linha deu frente y las periferias fueran completamente aisladas por el exército de Héctor. Debemos abandonar la ciudad, refugiar-nos en las montanas y reunir las fuerzas restantes del sur. Entre las lamas, Donald se arrepentiu. Romain, tenias razão. El fuego era como monstro sediento de sangue. Donald também intentou por todos os meios escapar. Pero muito pronto fui controlado. Los soldados de Héctor amenazaram em voz alta. Tu general ha muerto. Uma vez finalizada la tarefa, el fuego se dissipou, deixando ao descoberto uma muralha de la ciudad muito danada. La bandeira do exército de Héctor foi izada em alto, senalando que essa posição havia caído. Edu mirou a seu alrededor e comentou. Gracias a la matriz de fuego, tuvimos la ventaja desde o princípio. Capturamos la ciudad sem sofrer pérdidas graves. Se esto continua, creemos que poderemos controlar perfeitamente toda a linha do frente sur. Edwin concluiu friamente, el tiempo está de nuestro lado. Los soldados bajo o mando de Donald estavam todos atados, el príncipe del reino Héctor ordenou. Encerrar a todos os soldados rendidos em um solo lugar para evitar que alguém se aproveite de la laguna jurídica. Será moneda de câmbio nas negociações com Cairo. Necessitamos almacenar tanta munição como se possível. Dependiendo de la situação, incluso podemos utilizar rehenes para legar a um acordo. Jackson se arrodilhou rapidamente para receber ordens. Aunque ganhou facilmente, Edwin todavia tinha dúvidas. Esse é o plan perfecto. Pero por que me siento tão seguro? Apretou os punhos y sus olhos mostravam claramente ira y frustração. Me perdi algo? Suas suspeitas não eram infundadas. Um soldado correu apresuradamente a comunicar la notícia. Gran problema! O soldado gritou em pânico. O barão Mark Leary murió em el campo de batalha. Por lo tanto, el puerto de comunicação foi cortado. O rosto de Edu se volvió frio después de escuchar la notícia. Quem transmite la notícia? Traed-me-lo imediatamente. Um soldado com a cabeça vendada foi traído para explicar o incidente. Se quedou sentado sem expressão alguma, contando lentamente. Inicialmente, a quinta linha de defesa não parecia preparada para receber nenhum ataque. Edwin se parou frente ao soldado herido, escuchando em silêncio a história. Quando começamos a atacar, podíamos entrar em la ciudadela. O oficial Soreno Mark Leary ordenou sua destruição imediata. Sostuvo sua cabeça, recordando com medo. Em esse momento apareceu o monstro. Edwin se surpreendeu. Monstro? O soldado temblou y continuou. Era tão forte que, aunque lo presencia com mis propios olhos, todavia não podia creerlo. Esse monstro matou sem ajuda de Nadia inumeráveis soldados aliados. Dezenas de soldados desapareceram em um abrir y cerrar de olhos. Incluso os cavaleiros mais fortes de Héctor não puderam resistir um solo movimento de esse monstro. Todos perderam a vida em um abrir y cerrar de olhos. O soldado herido acaba de recordar. Seus olhos estavam apagados como se hubiera perdido sua alma. Solo por la aparição de esse monstro, perdimos. Monstro. Edwin mirou fijamente ao soldado, com as manos apretadas em punhos, murmurando aún mais dúvidas sobre o personagem em questão. Monstro? Se deu la vuelta y se foi. Pensei em silêncio. Recuerdo. Uma vez escuché que o luchador mais jovem de Cairo foi enviado ao frente del sur. O príncipe Héctor caiu em la contemplação. Aunque passamos um ano preparando-nos cuidadosamente, este evento inesperado foi realmente inesperado. Dimitri Romano. Me entra se alejava, dijo rapidamente. Jackson. Reportar situação actual. Jackson respondeu imediatamente. Sí, senhor. Pusimos a prueba la quinta linha de defesa. Pero já não havia soldados de Cairo ali. Edwin se sentou lentamente. Concluiu. Parecia que se haviam retirado a las montanas. Se lo deseias, reunirei um equipo de persecução imediatamente. Edwin interrompió. No Losan. E tenemos la ventaja. Habiendo capturado la linha del frente sur, legou o momento de negociar com o reino de Cairo. Em el magnífico castilho real de Cairo. La alfombra roja se estende hasta la puerta del castilho. Daniel estava enojado. Quando legaram, Daniel resoplou frustrado. O mayordomo simplesmente se secou el sudor y respondeu com medo. Desculpe, senhor, como todo sucedió tan de repente tardaram um pouco em negar. Daniel frunciou el seno. Golpeou a mesa com el puno y maldijo. Daniel é esse o rei de Cairo. Pero o rei Cairo não pode tomar decisões por si solo. Deve ter la aprovação de los nobles antes de poder mobilizar o exército. Em esse momento, el estava sentado em la habitação, esperando que legara. La espera lo frustrou. Los pasos fuera de la puerta se hicieron cada vez mais fuertes, lo que le hizo levantar la cabeza y escuchar.
Eu primeiro em negar fui ao Marquês Benedite, de la Faction Noble. El sonrió. Legué tarde porque o carruagem tuvo alguns problemas em o caminho assim aqui. Le seguieram outras duas figuras. Eu Conde Denver, que apoiou a Vanhala, Y eu Conde Gregory, que apoiou a Cronos. Tão pronto como se sentou, eu Conde Gregório perguntou imediatamente. Por certo, é esse certo que Hector Kingdom atacou a linha de frente? Daniel suspirou leno de ansiedade. Eu reino de Hector ha cruzado la fronteira Y atendido uma emboscada no estro campamento. Se esto continua, la linha de frente sur estará em peligro. Eu Marquês Benedite se volvió a Y perguntou, não podemos enviar refuerzos a hora. Después de escuchar esto, Daniel lo repreendió em silêncio por ser um viejo desvergonzado Y luego dijo sarcasticamente. Se é esse assim, supongo que habrá acordado enviar refuerzos a las linhas de frente sur imediatamente. No? Benedite golpeou a mesa com força. Que? Se han apoderado do arco. Ao final, o sistema de mando dividido em 4 partes se convirtió em um grande problema. Daniel golpeou a mesa Y culpou. Como piensas assumir la responsabilidade de lo que passou aqui? Gritou enojado. Se me dieras o poder de decisão que um rei necessita desde o princípio. La linha de frente sur não habría estado em tal peligro. Daniel se enojou Y lo senaló diretamente. Todo é esse culpa de ustedes. Em esse momento, um guardia entrou correndo a anunciar. Sua Majestade, Hector acaba de enviar uma comunicação mágica. Se pararam frente ao cristal resplandeciente. La imagem de Edo apareceu acompanhada de uma voz. Lo que queremos é uma compensação por las pérdidas de guerra. Edwin declarou arrogantemente. Enviem todo o ouro que criam que se digno para redimir la linha de frente sur. Ao ouvir esto, se enfadaram muchísimo. Benedito dijo de mau humor. La guerra aún no ha comenzado. ¿No crees que é irrazonável hacer esto? Denver se indignou. Esto é um flagrante acto de robô. Edwin respondió lentamente. Te daré exatamente 3 dias. Se para entonces no cumplís com nuestras demandas, vuestra linha de frente sur passará a ser parte de Hector. Edwin habló com voz amenazante. Se vas a intentar alguns trucos baratos para ganar tempo. Não esperes que Nadir de frente sur regrese com vida. Edwin se sentou solo em la habitação después de enviar la comunicação mágica à la conferência de Cairo, sumido em seus pensamentos. Pensou em las reservas nacionais de Hector, que se estava agotando gradualmente devido a las continuas pérdidas de cosechas, junto com enormes deudas com pagos atrasados. Cruzou os braços sobre o pecho Y calculou em silêncio, por el bien de los civiles que vivem em la pobreza, aunque tenga que arriesgar la reputação de la estrela de Hector. Sus olhos brillaban com siniestra ambição. Também estou dispuesto a convertir-me em el diablo de Esther se é necesário. Haré todo lo posible para salvar la vida de mi pueblo. Em la sala de reuniões del palácio, Daniel dijo com expressão seria. El enemigo ia se acercado a la puerta de la ciudad. No tenemos outra opção. Su mano agarrou el papel sobre la mesa com tanta fuerza que Casilo hizo una bolita. Su enojo era claramente visível. La compensação solicitada por el reino de Hector é la única maneira de reduzir el dano. La voz de Marquete sonou em protesta. Pero se cedemos, nos exigirão constantemente novas exigências. Daniel não pudo contener sua ira, frunciou el seno, puso los olhos em blanco Y gritou fuerte. Tenemos outra opção? Se tienes um play melhor, dilo agora. Eu Conde Gregory Y Marquete não puderam hacer mais que inclinar la cabeça em silêncio después de su regano. Daniel apretou os dientes ao dar-se conta de que estes nobres, sempre luchando miseravelmente por eu poder em tempos de paz, agora parecem indefensos ante la crisis. Finalmente, su enojo se calmou. Daniel dijo com calma. Se não há outro plan, então siga la petição de Hector. Tão pronto como terminou de hablar, Denver tomou a palavra em sinal de protesta. O ambiente em la sala de reuniões se distendió. Todos se surpreenderam por las objeções de Denver. Eu Conde Denver, em lugar de tener miedo, dijo lentamente. Román Dimitri está em la linha de frente sur. Presentou, segundo os informes que recebi, Román Dimitri defendió com êxito. Quinta linha de defensa. Se pode cambiar o rumbo. Tendremos a oportunidade de ganhar esta guerra. Ao ouvir esto, Daniel ia no se enojou. Parecia estar de acordo com Denver. Estou de acordo. Román é um grande espadachim, com apenas 20 anos, e era um cavaleiro de 3 estrelas. Foi realmente uma bendição para o reino de Cairo. Sin embargo, apesar de lo acordado, frunciou el seno Y seus olhos se mostraram ligeiramente pensativos. Sin embargo, não pudo ter um impacto significativo em esta batalha, concluiu Daniel. Marquete pareceu estar de acordo Y dijo claramente. Assim é Román Dimitri é o futuro do reino de Cairo. Não podemos permitir-nos perder um talento assim, solo por uma aposta imprudente. La prioridade é encontrar formas de minimizar los danos. Eu Conde Denver, com expressão pensativa, pensou para si mesmo. Yavel, esta gente não conhece todo o potencial de Román. De todos modos,
como persona de alto rango de la facción Vanhala, se é claramente lo que eles não sabem. Denver seguiu pensando, em realidade, poderia ser um talento de 4 estrelas ou mais. Roman é esse o factor misterioso capaz de cambiar o rumbo, pero não há necessidade de revelá-lo. La expressão de Denver era ligeiramente forzada, sonrió y dijo. Se eso é esse lo que la gente piensa, entonces não tenho mais opinião. Continuou com seriedade, pero denle a Roman 3 dias. Se não há cambios em la línea del frente sur, podemos aceptar la petição de Hector, de acordo? Daniel, aunque não muy dispuesto, respondió, está bem, por ahora, el reino de Cairo se preparará para opções de negociação ou guerra com Hector. Mientras tanto, uma cena feroz de fuego y apareció ante los olhos de Henry. Su rostro se puso pálido y exclamou, oh, Deus meu, Henry está na primeira linha de defensa. Viu como las cabanas ardiam o fuego y como las muralhas de la ciudad se derrumbavam por completo. Pensou para si mesmo, realmente se acabou, Cairo ha perdido. De repente, Henrique se volvió bruscamente hacia los soldados y gritou, debemos retirar-nos a la montana. Mientras hablaba, pensou, herói de guerra? Não necessito essas coisas. Henrique ordenou a los soldados que se movieran rapidamente. Los soldados escucharam las órdenes y las siguieron. Henrique y sus soldados estaban asustados y se dispersaram, todos huyendo. Em su corazón, Henrique decidiu, primeiro devemos sobreviver. De repente, homem saltou de entre los arbustos, com seus olhos verdes destelando, bloqueando o caminho. Essa persona puso sua espada em o cuello de Henry. Él estava assustado y apretou los dientes. Resultou ser Chris. Se levou dedo à la boca para indicar silêncio. Henry reconheceu a la persona que estava frente a él. Chris, com voz decidida, lamou a Henry y abriu o caminho a todo o grupo de soldados. Henrique pensou y se perguntou mientras lo seguia, que está haciendo aqui los caballeros romanos? Não se retira a la retaguardia? Que há em medio de esta montana? O rosto de Henry mostrou surpresa. Abriu mucho los olhos quando viu frente a uma base secreta com tiendas de campana resistentes. Exclamou, quando construíram a base secreta. Chris respondeu lentamente, mi comandante predijo que o campamento de retaguardia cairia. Esta é a base que preparou para esta situação. Em esse momento, Henry se enojou y se volvió hacia Chris. Por que não se retira? Para que estão construindo uma base aqui? Los olhos de Chris estavam sérios y sua voz era aguda. La guerra não ha terminado. Nos quedamos atrás, escondidos detrás de las montanas, esperando uma oportunidade para contra-atacar y proteger aliados como tu. De repente, de los olhos de Chris brilhou, su cuerpo irradiou poder misterioso, brilhando com raios de luz azul. Se te hubieras puesto del lado de Hector, habrías muerto hace mucho tiempo. Henry, com uma mirada de surpresa y miedo, pensou, como pudo a família Dmitri poseer um monstro como este? Henry, todavia assustado, baixou a voz temblorosa y perguntou, ¿dónde está ahora el senhor Roman? Por que no lo veu? Chris respondeu lentamente, está destruindo a todos los enemigos. Henry apretou los punos y pensou, Roman Dmitri pode dirigir a la gente así. É esse um autêntico monstro. Em el bosque, los soldados de ambos lados luchavam ferozmente, los sonidos de las armas y los gritos resonavam por todo o espacio. A lo lejos, dos hombres, luchando ferozmente. Esse era Brent, o comandante adjunto de la primeira linha, tratando de esquivar cada golpe de espada de seu oponente. Brent luchou y pensou, maldito Donald, é esse por sua estúpida arrogância que nuestros soldados estão sendo massacrados de esta maneira. De repente, Brent foi derribado por la espada do inimigo. Caiu ao suelo y viu como seu oponente se preparava para asestar o golpe final. É este o final, pensou Brent mientras o inimigo apretava los dientes y levantava sua espada para atacar. Em esse momento, Roman apareceu a tempo, salvando a Brent. Se parou em meio de um círculo de inimigos, los inimigos gritaram fuerte para atacar. Em um abrir y cerrar de olhos, Romano derrotou a todos seus inimigos. Brent, com uma mirada de horror em seus olhos, murmurou, estou em o inferno. Quando recuperou a compostura, Brent mirou a Roman y perguntou, quem eres tu? Roman, com expressão severa, respondeu, sou de la quinta linha de defensa, deu equipo de reserva, sou Roman Dmitri. Brent se surpreendeu, Roman Dmitri. Quem nos aconsejou que nos retiráramos? É vino a salvar-nos em lugar de huir? Brent se puso de pai, já diante, la primeira linha caído por completo. O exército de Hector se prepara para atacar la segunda linha. Não pode durar mucho mais. Roman, com olhos frios, perguntou, estás dizendo que deveríamos rendir-nos? Brent respondeu, luciendo cansado, admito que eres um excelente espadachim, pero esta é uma guerra entre reinos. Não podemos luchar contra o exército de Hector contigo solo. Roman inclinou a cabeça y sua mirada se suavizou, como se compreendiera a situação.
El respondió, entiendo. Pero, sabes, la razón por la que Héctor se apresura a atacar el sur es porque no pueden prolongar la guerra por mucho tiempo. Brent se perguntou, de que estás hablando? Román explicou, sua intenção é